Gravando. Deixa eu colocar a agenda para vocês. Agenda. Dia. Química. Revisão e continuação. Químicas. Pronto. Vamos lá. Como vocês já sabem, está lá no Classroom. O tema o roteiro para a prova de química é o quê, hein? Tabela periódica, né? Tabela periódica. Então, a gente vai dar uma pequena revisãozinha, né? Se alguém tiver alguma dúvida, fale. Vamos lá. Organização da tabela periódica. Cadê? Aqui. Não, o curso de limpeza de pele não. Cadê? Não, tá aqui. Então. Tratamento de água. Vou ter que abrir, peraí. A nossa tabela periódica é organizada em linhas e colunas, latitude e longitude, que a gente chama de períodos e famílias, certo? Deixa eu abrir aqui o arquivo. Estava aberto, não sei porque que eu fechei. Pronto, abriu. Aí vai. Tava aberto, macho. Deixa eu botar em tela cheia para vocês. Tela cheia. Visualizar tudo. Uma tela cheia, pronto. Seguinte. Deixa eu ver onde é que a gente começa aqui. Então, aqui foi Mendeleev, pronto. Aí começa mais ou menos aqui, pronto. Então, a tabela periódica é dividida em períodos ou séries. Então, tanto faz eu colocar lá na prova, viu, professor? Pessoal? Não vão chegar lá na prova, professor, não sei o que é série, não. Série você já sabe que é período. Ou eu chamo período ou é série. São as linhas, filas horizontais. Certo? Na tabela periódica, nós temos até o 7. E o principal que vocês têm que saber é que os períodos indicam o número de camadas que tem aquele átomo. Certo? Então, desde o ano passado que a gente fala sobre isso, eu acho que já está um pouquinho já enraizado na cabeça de vocês. O período ou série vai indicar simplesmente quantas camadas eletrônicas tem aquele átomo. Então, se ele está no primeiro período, na primeira linha, ele tem uma camada, certo? Eu não vou fazer exemplo, porque a gente já fez muito, né? Fizemos muitos exemplos. Hoje é dia de revisão, certo? É só para a gente tirar algumas dúvidas. Se você estiver no segundo período, como o lítio e o berílio, por exemplo, ele tem quantas camadas? 2. Então, todos os elementos que estão na segunda camada, ou no segundo período, ele tem 2 camadas. Todos os elementos que estão, por exemplo, no sexto período, ele tem 6 camadas, e assim por diante. Então, fica fácil você olhar a tabela periódica, ver o elemento, saber qual linha ele está, qual período, e você vai saber dali quantas camadas eletrônicas ele tem. Só as camadas, não tem dizendo o número de elétrons, certo? O número de elétrons por camada. Ele simplesmente vai dizer os elementos, quantas camadas eletrônicas tem aquele elemento. Então, por exemplo, alumínio, 13, ele está no terceiro período. Isso indica que ele tem 3 camadas.
O ferro, 26, ele está no quarto período. Significa que ele tem 4 camadas. O césio, 55, ele está no sexto período. Indica que ele tem 6 camadas. O nitrogênio tem quantas camadas? Vou deixar o chat aberto aqui. O nitrogênio tem quantas camadas? Sem distribuição. Errou, Matheus. O nitrogênio está em qual período? Matheusão, o nitrogênio está em qual período? Qual é a linha daí? Sempre a tabela periódica ele vem dizendo os períodos, certo? Toda tabela periódica tem lá em 1, 2, 3 até o 7. Aqui está até o 8 porque vai ter um elemento sintético aí. O Matheus não respondeu ainda. Se você vê o nitrogênio, ele está no segundo período, a segunda linha. 2 camadas. Certo? Sem fazer distribuição. Ixi, ele botou o quê? Nitrogênio. O nitrogênio está no segundo período, a segunda linha. Se está no segundo período, tem 2 camadas. Sacou aí? Agora, gente, a dica que eu dou, essa parte de período não erre não, viu? Quer dizer, vocês não podem errar nada da prova. Tirar 10, né? Mas isso aqui é tão fácil que chega até ser até... A pessoa pensa que é uma pegadinha do malandro, né? Ah, a pessoa tá no segundo período, tem 2 camadas? É. Tá no quinto período, tem 5 camadas? É. Tá no sétimo período, são 7 camadas? É. Então, isso é tão fácil que às vezes a gente pensa que é pegadinha do malandro. Glu-glu e é, mas não é. É isso mesmo. Então, período e série na prova, em avaliações, seja agora, seja no ensino médio, seja na universidade, não erre. Certo? Tem a questão, tem que ser questão certa de acertar. Certo? Certa de acertar, né? Certo? Famílias é um pouquinho mais complicado, porque você tem que distribuir. Né? Mas período, onde está o período, é o número de camadas. Se um átomo tem 4 camadas eletrônicas, qual é o período dele? 4. Simples assim. Certo? Na parte das famílias ou grupos, tanto faz chamar famílias ou grupos, aí o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque a gente divide em 2 grandes grupos. A gente divide em grupo A e grupo B. Certo? Grupo A ou família A são os prédios maiores, eu chamo na tabela periódica. São chamados elementos representativos. Elementos representativos. Grupo A ou família A são os elementos representativos. E onde eles estão, professor? São esses prédios maiores aí. Digamos que essa tabela periódica é um condomínio de prédios, tá? Os prédios maiores, os mais altos, vamos dizer assim, são chamados de família A, certo? Se você contar, ó, tem 2 aqui e nós temos mais 6 aqui. Então, no total são 8 colunas, 8 grupos de família A, certo? Elementos representativos. Se vocês não decorarem isso aqui, aprenderem agora, anotem, certo? Acho que no livro tem. Elementos representativos é o grupo A, todos da família A. Ou seja, se eu perguntar, o silício é um elemento representativo? É, porque é A. Ó. O fósforo é um elemento representativo? É, porque faz parte da família A, certo? Assim como sódio, lítio, magnésio, cálcio, potássio, etc. Já os prédiozinhos menores, os mais baixos, são chamados elementos de transição. Esses aqui no miolo, ó, e todos fazem parte da família B de bola. Família A, elementos representativos, são os prédios maiores. Família B, elementos de transição.
Certo? Ixi, Maria. Ficou claro? Paulo, Diz. esses elementos aí que estão de rosa e roxo aí embaixo, esses últimos aí, Esses aqui, né? são tudo da família B, Família B, estão todos aqui, ó. Essa primeira linha tá toda aqui dentro, tá vendo? Tá toda aqui dentro, eu tô colocando a mãozinha. E essa parte mais roxa, escura, tá toda aqui dentro, ó. Então, tudo a família B, viu? Fizeram uma tabela extra para eles, entendeu? Então, todos eles fazem parte do mesmo grupo, mesmo período. Certo? Então, família A, elementos representativos, família B, elementos de transição. Então, o que é que eles têm em comum? Mesmo período, mesmo número de camadas. Mesma família, aí vai ter a mesma configuração eletrônica na camada de valência. Quem não anotou isso aí, pode anotar, ou depois, quando for assistir a gravação no YouTube, fique bem claro isso, é? Elementos que estão na mesma família, eles têm a mesma configuração eletrônica na camada de valência. Isso quer dizer o quê? Mesma configuração eletrônica na camada de valência. Quer dizer que eles têm o mesmo número de elétrons e mesmos subníveis. Eu acho que eu coloquei uma observação num slide aqui. Mesma configuração eletrônica na camada de valência. Quer dizer que eles têm o mesmo número de elétrons e mesmos subníveis. Em qual camada? Camada de valência. E qual é a camada de valência? A última. Certo? Ou seja, os elementos da família 1A, primeira coluna aí da esquerda, onde está o hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Eles têm um elétron no subnível S na camada de valência. Você pode distribuir aí o 11 e o 19, a gente já fez isso aí. Ele vai ter um elétron na camada de valência, vai ter um elétron no subnível S. Certo? Então, para estar na mesma família, tem que ter rigorosamente mesmo número de elétrons e mesmos subníveis na camada de valência. Ficou claro isso? Sim. Então, se vocês quiserem que a gente faça um exemplo, a gente faz, quer? Só para ficar mais claro ainda. Passa. Então, distribuam aí, por favor, 8 e 16. Rapidinho. 8 e 16. Z igual a 8 e Z igual a 16. Eu vou distribuir com vocês. Vou colocar no chat aqui. Vou distribuir o 8. 1S2, 2S2, 2P4, né? Vou colocar 8 elétrons. 8 não, 6. 6 elétrons na CV. 6 elétrons, E vou distribuir o 16 agora, certo? 6 elétrons na CV, S2, S2, 2P4, 8, 16. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, né? 3P4. Não está escrevendo, não. 3P4. Vamos ver quantos elétrons. Na minha conta aqui, 6 elétrons na camada de valência. Na CV. Ó, coloquei no chat aí, ó. As duas distribuições, do 8 e do 16. O 8 tem 6 elétrons na camada de valência. Concorda comigo? Que a camada de valência é a 2, né? Marília levantou a mão. Quer perguntar, Marília? Ou foi sem querer? Raise your hands. Eu tô em inglês aqui.
Eduardo Adão está respirando, estão ouvindo aí? Deixa eu só multar aqui. Deu um suspiro. Então, o 8 tem 6 elétrons na camada de valência, que é a segunda. O 16 também tem 6 elétrons na camada de valência, que é a terceira. Ou seja, o número de elétrons ficou igual. Então, para eles estarem na mesma família, também tem que ter os mesmos subníveis. Não basta ter o mesmo número de elétrons, tem que ter os mesmos subníveis. Os elétrons do 8 têm subníveis S e P na camada de valência, na segunda. Já passei o conteúdo de física, tá lá no Classroom, mas eu vou dizer para vocês. É equilíbrio e ondas, até onde a gente vê, certo? Eu coloquei até as páginas lá, eu acho. Certo? Tá lá no Classroom, desde semana passada. Mas é equilíbrio e ondas até a parte do som que a gente viu na aula passada, certo? E voltando aqui, o 16 também tem 6 elétrons na camada de valência, que é a terceira, e também no subnível SP. Se eles têm o mesmo número de elétrons e os elétrons têm os mesmos subníveis, quer dizer que eles estão na mesma família. Tá aí, ó, na tabela periódica, o oxigênio e o enxofre. Na coluna 16. Certo? Então, se eu perguntar, os elementos das distribuições, essa distribuição aí, estão na mesma família, sim ou não? Então, você vai dizer que sim. Justifique, porque eles têm o mesmo número de elétrons e mesmos subníveis na camada de valência. Ficou claro? Então, vocês podem distribuir qualquer um que esteja na mesma família, vocês vão ver que dá isso aí, certo? Dá na mesma família, mesmo número de elétrons, mesmos subníveis. Ah, professor, se tiver 3 elétrons e um tiver no subnível S e o outro no P, SP, então não é da mesma família, certo? São famílias diferentes. Vamos passar. Então, pere o número de camadas da eletrosfera. Famílias, propriedades da camada de valência. Então, já está aí um exemplo, né? A gente fez com 11 e 19. Aqui são os grupinhos que eu gostaria que vocês aprendessem isso aqui. Certo? Família 1A, metais alcalinos. Você tem que aprender, vai cair na prova, viu? Certo? Nomenclatura da família 1A. Isso aqui é só família A. 1A, metais alcalinos. 2A, metais alcalinos terrosos. Certo? Então, aqui essa famíliazinha está errada, porque aqui tem que ser 1A, 2A, e aqui 3A, 4A, certo? Até no livro tá errado esse bicho. Cadê minha tabela? Não, tá aqui não. Está dentro da minha mochila. 3A, grupo do boro. 4A, grupo do carbono. 5A, grupo do nitrogênio. 6A, calcogênios. 7A, halogênios. 8A, gases nobres. Tem que ficar claro isso aqui, viu? Tem que ficar claro. Se você quiser printar esse negócio aí e ficar estudando. Lembrando que aqui em cima, gente, ó, 1A, 2A, aí aqui 3A, 4A, 5A, certo? Certo? Então, em vez de 13, é 3A. É que eles colocaram a sequência todinha de número de colunas. Então, o A é a mesma coisa, metais alcalinos. Por exemplo, o potássio é um metal alcalino? Sim. Por quê? Porque ele está na família 1A. Então, poderia fazer isso aqui, ó. Vou fazer essa mesma distribuição aqui, um exemplo, certo? Vou pegar isso aqui, estou colocando no chat, vocês vão ver já já. Coloquei a distribuição, aí perguntei. Esse elemento faz parte, faz com esse, faz parte dos calcogênios?
Interrogação. Ó, a perguntinha. Calcogênios. Tem calcogênios. Esse elemento dessa distribuição faz parte dos calcogênios, aí você vai ter que saber o quê? Calcogênios é a família 6A. 6A. Então, vamos saber, pela distribuição, como é que eu descubro a família. Vocês lembram? Pela distribuição, como é que a gente descobre a família? Nelson, né? Então, é o seguinte. Se for familiar, estou colocando o chat, daqui a pouco eu dou muito para vocês verem. Se for familiar, tem que terminar em S ou P. Esse povo para estudar, estude. Se for familiar, a distribuição tem que acabar em S ou P. Certo? A gente fez vários exemplos aí também, não foi? Se for familiar, a distribuição tem que terminar em S ou P. É familiar? E saber o número da família? Saber o número da família, o que é que você faz? Conta o número de elétrons na CV. Certo? Se for familiar, tem que acabar em S ou P. E qual é a família? De 1 a 8, né? Então, você tem que contar os elétrons da camada de valência. Ok? Então, por exemplo, essa distribuição aí que eu coloquei, 1s2, 2s2, 2p4. Como é que eu descubro a família aí? Acabam em S ou P, sim ou não? A distribuição 1s2, 2s2, 2p4 acabou em S ou P? Acabou, não foi? Acabou em P. Se acabou em P, família A. Certo? Se acabou em P, família A. Então, a gente já sabe que é família A. Então, vai embora os elementos de transição, né? Família B. Então, sobrou de 1 a 8. Como é que a gente sabe? Qual é o número? Você conta o número de elétrons na camada de valência. Camada de valência é a segunda, né, Clarice? 2 é o maior número, segunda. Quantos elétrons tem na camada 2? 6. 6. Então, já era A, ficou 6A. No segundo período. No segundo período. Na segunda linha. No segundo período não, né? Na segunda camada. Não é segundo período não, segunda camada. Família 6A. Lembrando que a gente já fez exemplos sobre isso aí. Aí a família. 6 elétrons na camada de valência, acabou em S ou P, 6A. 6A é calcogênio? É, né? Então, respondendo a pergunta, esse elemento faz parte dos calcogênios? Sim. Porque é da família 6A. Então, exercite isso aí, descobrir a família, principalmente a A. Certo? Principalmente a A. Então, se eu colocar uma 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Coloquei uma distribuiçãozinha aí que eu nem sei qual é o elemento. Me responda aí qual é a família dele. É a B. Não é B, não. Acabou em S. Como é que é B? É a S ou P. É A, mas não é só saber A. Tem que saber 1A, Paulo. 1A. E Luiz respondeu na lata. Porque é A porque acabou em S. Então você já coloca um Azinho. Aí você conta agora o número de elétrons na camada de valência. Para saber qual é, de 1 a 8, né? Então você tem a camada de valência é a terceira, é a última. Só tem um elétron, um A. Certo? Deixa eu colocar outro aqui. Aí ela é familiar no primeiro período, é? Família 1A. Primeiro período, né? Mas você tem que responder aí, família 1A.
Certo? Claro que vai estar no primeiro período, mas... Quer dizer, pode estar em outro período. Não, está no terceiro período, desculpe. Está no terceiro período, família 1A. Certo? O período a gente sabe por quê, Alexandre? Porque a camada de valência. Quantas camadas ele tem? 3. 3 camadas, Ok, terceiro ok. período, né? Terceiro período, família 1A. Você pode ir lá na tabela, pegar o terceiro período, família 1A. Vai ser esse elemento aí. Certo? Deixa eu colocar outro aqui. Um S2, 2 S2, 2... Família e período desse rapaz aí. Família e período. Família e período. Estou escutando bola de fogo. Paulo, eu acho que é família B, segundo período. Não é família B. Porque acabou em P, ó. É? Se acabar em S ou P a distribuição, é mi. Se acabou em P, quem é essa voz, hein? Ana Beatriz, qual? Duarte ou Lucena? Ou G? Duarte. Duarte. S2, S2, 2P2. Então, Alexandre. Alexandre disse que é 4A, segundo período. Concorda com ele aí? Escutando um funk. Né? Eu já tô agoniado com esse funk. É um funk retrô. Então, Alexandre acertou. 4A, segundo período. Por que 4A? Primeiro, por que A? Porque acabou em P. A. Por que 4? Porque a segunda camada, que é a camada de valência, tem 4 elétrons. Concorda comigo? Eu não vou colocar aqui, que vocês não estão vendo no chat, certo? Ele tem 2 no 2S2 e 2 no 2P2. Então, 2 com 2, 4. Então, é família 4A. Ufa, acertou a primeira. E o período é mais fácil. Certo? Ele tem 2 camadas, segundo período. Certo? Ou seja, só pela distribuição a gente tem como saber a latitude e a longitude dele. Só pela distribuição. Tá vendo aí? Então, isso vai cair, viu? Vai cair. Qual período é a família desse elemento da seguinte distribuição? Tal. Ou do número atômico tal. Certo? Vou botar mais outro. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Oi. 3. Diga. O período é a quantidade de camadas que tem? É a quantidade de camadas. Período é Obrigada. simplesmente isso, é a quantidade de camadas. 3P3. 3P6. 4S2. Não, peraí, 4S. 3P3. Pronto. Período de família desse rapaz aí. Período de família. Alexandre colocou terceiro período, família 5A. Tá certo ele? Tá. Tá certo. Terceiro período, que tem 3 camadas, né? 5A, porque acabou em P. E a terceira camada tem 5 elétrons. Acertou, na lata. Ok? Vamos para frente, né? Por que eu não coloquei o B logo aqui? Acho que eu coloquei mais na frente. Foi. Então, só para a gente ter uma ideiazinha, faltam 5 minutos para a gente falar um pouquinho sobre os elementos podem ser. Primeiro, metais, que é a maior parte, né? Mais ou menos 85% dos elementos que tem hoje conhecidos são metais. Então, para ser metais, tem essas características aí, ó. Sólido, brilho, dúctil, maleável, bom condutor de calor e eletricidade, ou seja, a maioria dos elementos são bons condutores de eletricidade.
Metais. Depois tem os ametais, que não são metais de jeito nenhum. Então, são totalmente ao contrário, né? Eletronegativo, a gente vai saber o que é. Quebradiço, opaco. São péssimos condutores de calor e eletricidade. Formam compostos covalentes. Lembre disso aqui de ligação covalente, quando a gente for ver, viu? Ligações covalentes. Deixa eu ver aqui. Então, aqui só para dizer que famílias ou grupos, família A e B, eu quero ir para a família B. Pronto, nesse slide aqui é bom vocês ficarem atentos nele, certo? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, ou 8A, 18 ou 0. Essa classificaçãozinha aí, certo? Quero ir para a família B, macho. Então, a classificação dos elementos. Ou é hidrogênio, ou é metal, ou é ametal, ou é gás nobre. Então, esses grupos aqui são as formas mais simples de classificar os elementos. Em 4, né? Hidrogênio, que não é metal, nem gás nobre. É o hidrogênio, é o rei. É só ele. Ou é metal, ou é ametal, ou é um gás nobre. Os elementos podem ser jogados dentro desses quatro classificações aí. 3, né? Porque o hidrogênio é só ele mesmo. Oh, aqui são os metais. Peraí, são os metais. Eu quero ir para a família. Deixa eu passar rápido aqui. Não, esse aqui a gente não vai ver, não. Já a família B, deixa eu ver só onde é que está esse slide. Deixa eu procurar aqui para a gente continuar na próxima aula. A classificação da família B, que nem a gente fez a família A. Deixa eu ver aqui. Acho que está lá embaixo. Está aqui, não está aqui. Eu coloquei, eu acho que está em outro slide. A gente tem 2 minutos, só vou fazer com vocês aqui. Só para ser família B, ele tem que acabar em D ou F. Deixa eu colocar já aqui no chat. Família B. Terminar em D ou F. Certo? Se o família A acaba em S ou P, família B acaba em D ou F, né? Certo? Então, por exemplo, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1, por exemplo. Tá vendo essa distribuição aí? A gente tem quase 1 minuto só para a gente discutir isso aqui, enquanto eu procuro outro slide. Então, aí, se vocês viram no chat, acabou em D, ó. Certo? Acabou em D. Se acabou em D, você já coloca que é família B. O período não muda, certo, gente? O período é a camada de valência. Quantas camadas ele tem? Alguém pode me dizer quantas camadas esse átomo tem? Alexandre respondeu na lata. Tá bom, viu? Que homem. Já disse 4. 4 camadas, 4 períodos. Esse elemento faz parte da família B. Porque acabou em D. Certo? Agora, não é um B, Luiz. A família B tem um... Não vou explicar agora, eu já vou encerrar essa, eu vou explicar na próxima, certo? Senão eu vou ficar falando sozinho aqui e vai quebrar o raciocínio. 9B, não, bem não. Volto já. Deixa eu só... Vamos lá, continuar. A demora foi porque o WhatsApp Web travou, ficou só rodando. Aí não tem como mandar o link. Mas vamos lá. Família B, eu já botei aqui o slide para vocês verem. Família B tem um detalhe importantíssimo, certo? É que para você saber qual é a família B, primeiro tem que acabar no subnível D ou F. Deixa eu colocar em tela cheia para a gente ver. Deixa aparecer aqui.
Pronto. Então, a localização, saber qual a família B. Lembrando que ela começa no 3 e acaba no 2. Né? É 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B e 2B. Certo? Então, se você pegar uma tabelinha periódica, lá em cima vai ter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 1, 2. Certo? Mas como é que você faz, Heloísa? Heloísa já voltou? Acho que já, não foi? Até para saber, ela disse 1B e 9B, mas não, acho que foi esse exemplo que eu coloquei aí. Então, o que é que acontece? Você vai somar os elétrons, os dois, por exemplo, os dois últimos elétrons aqui, certo? A distribuição que eu coloquei foi essa daí. Acabou em 4s2, 3d1. Então, é família B porque acabou em D. Certo? Camada de valência a quarta. O que é que você vai fazer, Luiz? Você vai somar o número de elétrons das duas últimas camadas. Apenas do que está no subnível S e D. Né? Você vai somar o número de elétrons das duas últimas camadas. Aqui, ó. A penúltima camada vai estar no subnível S e a última vai estar no subnível D. Soma os elétrons. 2 mais 1, 3. Então é 3B. Tá vendo? Você vai pegar os dois últimos. Oi. Tipo, para cobrir a família A, soma tudo. Aí Família a A, B, você pega a camada de valência. Família A, então, você pega a camada de valência. A família B, você pega os dois últimos em camadas diferentes, tá vendo? Você vai pegar em camadas diferentes. Você vai pegar a penúltima e a última. Então, na camada de valência, a família A, e na família B, você pega as duas últimas camadas. Mas das duas últimas, você vai pegar quem? A última do subnível S e a penúltima do subnível D. Sabe o que é que você faz, gente? Você pega os dois últimos aqui e soma os elétrons. Os dois últimos e soma os porque elétrons. sempre vai ser assim, o penúltimo que tá aí, que é o S, e o último que Isso, é o D, isso, ou F. isso. O F tem uma besteirinha, certo? Mas eu vou colocar até o D, certo? Que são os elementos de transição. O F são Porque eu tinha me aquelas duas lá confundido. de baixo, sabe? Depois, quando a gente tiver tempo, a gente faz um pouquinho do F. Então, aqui, por exemplo, os dois últimos. Quem são os dois últimos? 2 aqui do 4 e 1 aqui do 3. SB, 2 mais 1, 3. Tá vendo? Então, ainda é 3B. Certo? Já o 40, se você pegar a distribuição, acabou 5S2, 4D2. 5S2, 4D2. Tá? Então, você vai pegar os dois últimos. É família B porque acabou em D. Então, somando esse 2 com esse 2 aqui, eu acho que vocês estão vendo meu mouse, que são os dois últimos, ó, da distribuição. Última camada, penúltima. A última é S e a penúltima é D. Ó. Sempre cai isso aqui, SD, SD. 2 mais 2, 4B. Certo? 2 mais 2, 4B. Na outra tinha 48. Agora tem 28. Por que é que o povo vai e não volta, hein? Alguém sabe dizer por quê? E é toda aula isso. Isso, Paulo. Alguém sabe dizer por que isso aí? Cara, 5 minutinhos não volta. É como se fosse beber água e ficasse lá no bebedouro. Bebendo água lá no colégio. Não sei o que Fala acontece. porque o povo tá dormindo, aí o povo dorme e se esquece de voltar pra aula, porque assiste a aula e dorme. Não, peraí. Dormindo? Você estava acordada na aula passada. Como é que dormiu? Pega no sono assim? Não, Eu Paulo, dormi. o povo Bum. o povo entra na aula e dorme durante a aula. Aí quando você troca de aula e pega, o povo não vai entrar mais no link porque dormiu. É tipo, Paulo, tipo é assim, a pessoa entra no link e vai fazer outra coisa. Aí fica só Pra dizer que tá- de link presente, né? Só de link isso. presente. Aí às vezes acontece de tipo, ir pra cama e pegar no sono, aí esquecer de voltar ou ir, sei lá, fazer alguma coisa, tá fazendo café, entendeu? Entendi. Uma coisa. Aí Teve uma nem colega assiste minha a que pegou o filho fazia o quê? Ele deixava o computador no link aberto e jogava videogame no outro lado da sala. aula, aí vai e fica Aí a vendo mãe outras pegou. Sabia, a mãe saiu, o cara fez isso. Aí quando a mãe voltou para pegar o negócio, esqueceu, tá lá. A aula rolando e jogando videogame no outro lado. Diz que levou uma sova. Parece que vai ficar sem videogame não sei quanto tempo aí. Ela disse. Acontece. Vamos lá para frente. Se preocupar com quem está interessado, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Esse aqui eu fiz o 25. Mas os cabas são
Eu, hein? 4S2, 3D5. Então, você acabou SD, ó. Certo? Vai ter a última e a penúltima. Cai sempre nisso aí. Então, 2 mais 5, 7. Ah, professor, que 2? Esse 2 aqui, ó. Mais esse 5, 7. Porém, isso aqui só serve para a família B. Se for família A, você pega a camada de valência e soma os elétrons. Certo? Se for família A, você... Eu fiz até com 74 aqui, não foi? Não sei por que eu botei essa observação. Acho que foi do F aqui. Tá aqui a penúltima e a última. Destaquei, não foi? Penúltima e a última. Esse 4F14 ficou só tirando onda aí no meio. Você pega a última e a penúltima camada. Certo? Para frente. Então, a gente fez alguns exemplos. Tomara que vocês tenham baixado esses slides, que tem vários exemplos aí, ó. Certo? O detalhe, 8, 9, 10 elétrons, é tudo 8B. Viu, Luiz? Você somou, deu 8, 9, 10. Cuidado com isso aqui, é uma observação importante, viu? Então, não existe a família 9B, nem 10B. Certo? 8B, Nem no 11B, caso. nem 12. 8, 9, 10. Se somou os elétrons, deu 8, 9 e 10. É tudo 8B. Certo? Acho que tem Que um não detalhe tem... aqui. Somar ideia a partir de 8, considera como se fosse 8B. Isso aí. Depende. O 11 e o 12 é 1B e 2B. O 11 e o 12 é 1B e 2B. Certo? Então, vamos lá, voltar aqui. Então, até o 7 dá isso, certo? Até o 7, deu 7, 7B. Deu 5, 5B. Certo? Deu 8, 8B. A soma deu 9, a pessoa coloca, puf, 9B e erra. Se der soma 8, 9 e 10, 8, 9 e 10 é família 8B. Se somar 8, 9 e 10, os três é família B, 8B. Somou 8, 9 e 10, os três são família 8B. Tá aí nesse slide aí, ó. 21. Certo? Pessoal, se der 11 e 12, aí é 1B e 2B. 11 é 1B, 12 é 2B. Era para ter colocado aí, mas não coloquei. 11 é 1B, vou colocar no chat. Vou colocar no chat. Tem um colega dizendo que vai sair, mas pode ser. Essa aula vai estar lá no YouTube, viu? Se der 11, é 1B, só que é em algarismo romano, né? E se der 12, Clarice, é 2B. Ela pediu para explicar, mas não sei o que foi. Sabe o que foi isso? 8 e 29 e 27. Faz tempo já. Então, a família B acaba em 3 e termina em 2. Ó. Então, a última é a 12, que é a 2B. Certo? Lembrando, se terminar 8, 9 e 10, a soma dos elétrons é família 8B, certo? Tá bem claro aí no slide. Ok? Esses são os detalhes da família B. Deixa eu ver aqui. Ok, gente, mais alguma dúvida? Alguma dúvida em família e período? Metais, ametais, calcogênios, halogênios? Alguma dúvida? Somebody have else question, Shimari. Somebody have else question. Oi. Eu queria saber sobre esse slide que você passou aí agora, que é dos ametais. Tem que saber as características deles. Não, isso aqui é só para vocês verem que uma coisa é metal, outra coisa é ametal, sabe? O ametal tem uma característica, Paulo, o o que ametal mais é vai diferente. cair é famílias e Família e período, períodos. Família e período. Okay. Aquela parte de calcogênios, halogênios, certo? Por exemplo, eu colocar uma distribuição, deixa eu colocar aqui. Eu boto uma distribuiçãozinha, ó, 1S2, 2S1.
Esse assim é um grupo de quê, hein? Grupo do boro, né? Vixe, mano, peraí, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu perguntar. Esse elemento faz parte do grupo. Ei, 3A é grupo do boro, é? Não, peraí. Esse elemento é um metal alcalino terroso. Deixa eu botar privado, só para Pedro Lucas, né, meu? Deixa eu copiar aqui. Esse metal é alcalino terroso, e também botei uma distribuição só para Pedro Lucas. Ctrl C. Tá aí a distribuição, S2 e 2S1. Esse metal é um alcalino terroso, aí você tem que saber alcalino terroso, 2A. A primeira coisa. Alcalino terroso. O povo dormindo. É 2A. Então você tem que saber se esse elemento está lá na família 2A. Não é chutando não, viu? Certo? Alcalino terroso é 2A. Esse elemento aí faz parte da família 2A, sim ou não? Qual é a família de 1S2, 2S1? Família só, não precisa saber o período, não. Oi, amor. 1S2, 2S1. Qual é a família desse rapaz aí? Então, criança lá fora, posso brincar com ela? Pode não. Por quê? Por que não? Agora não. Fica assistindo. Você também tá sem roupa. Papai, então eu boto uma roupinha, tá bom? Você que sabe. Alexandre disse que é 2A. Ele acertou ou errou? Alexandre disse que ele é a família 2A. Ele acertou ou errou? Errou. Ele é família A. Que acabou em S. Tá vendo aí, Clarice? E para saber qual é a família, você faz o quê? Camada de valência. Botou 3A, errou de novo. Ele errou de novo. Qual é a camada de valência aí, Alexandre? Dessa confunde, viu, meu amigo? Qual é a camada de valência? Liga a televisão na sala, viu? Tá, pai. Mas eu vou brincar com a criança. Sim, pode chamar ela para a sala para você brincar com ela. Tá, papai. Papai, eu vou arrumar tudo para eu brincar com ela, tá? Pronto, o cara colocou 1A, 1A. Alexandre colocou 2, 3, errou. Porque você pega a camada de valência. A camada de valência é a segunda. Que é a 2, 2S1. Para a família A só interessa a camada de valência. Para a família A só interessa a camada de valência. Para você saber qual é a família. Certo? Camada de valência é a segunda. Só tem um elétron. Então é família 1A. Então ele é um elemento alcalino terroso, sim ou não? Então o elemento 1S2, 2S1 pertence à família 1A. 1A é metal alcalino, ou seja, ele não é um metal alcalino terroso. Não é alcalino terroso. Não é alcalino terroso. Então, não é porque ele faz parte da família 1A. Ou seja, é alcalino. É um metal alcalino. Pronto. Certo? Somebody have else question? Alguém tem mais alguma questão? Somebody have else question. Ah, meu Deus. Somebody have else question. Somebody have else question. Somebody have else question. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Não sei nem se em inglês é assim. Somebody else. Pode sair? Já pode não, meu filho. Ainda são... Faltam 2 minutos ainda. Quer dormir, né?
Então, acho que quarta-feira é nossa... Não sei se já saiu o cronograma. Eu sei que começa quarta-feira as provas, né? Não sei se começa com química. Vai ter umas mudanças por causa de português e matemática, eu acho, alguma coisa. Saiu o cronograma hoje, mas não vi ainda não. Vai sair para vocês aí no grupo. Mas sei, parece que começa quarta-feira, dia 21. Então, vocês têm mais de uma semana para estudar para as provas aí, viu? Vixe o que, Daniel? Paulo, porque essas provas não começam na próxima semana a outra? Porque é muito ruim começar... Não, porque as tá provas tudo dentro do no cronograma, sabe? Tá tudo dentro do cronograma até o final do ano. Tem que ser contado. Aí tem que dar aquelas 800 horas. Tem professor Mas que tá muito tá dando difícil. conteúdo novo, em vez de Mas revisar. eu sei. Mas assim, o importante é dar o conteúdo, né, cara? A revisão faz parte, mas às vezes não dá para fazer uma revisão. A gente tem que ter um pouquinho de Mas paciência, né? teve Ainda bem que a professor que gente nem deu. passou conteúdo ainda. Eu não vou falar pelos outros, né? Eu vou falar só pelo meu. Cada um é cada um. Aí não sei se eles vão repetir o conteúdo do semestre passado. Não sei. A gente tem muito conteúdo, eu particularmente dividi os conteúdos, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Mas eu não vou falar pelos meus colegas, não. Cada um é cada um. Mas tem que ser na próxima semana. Senão fica mais para frente, sabe? Vocês vão terminar só em janeiro. A criança não pode brincar comigo. Pronto, então vai lá pra sala assistir. Mas eu vou brincar lá fora. Certo? Então já acho que deu nossa hora. Pronto, então até sexta-feira, galera. Se Deus quiser. Paulo, Oi. esses slides estão no